Rádio Cidade, 10h25. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. 10h25. Estamos recebendo mais uma candidata à Prefeitura de Caruaru. Hoje, a Michele Santos, do PSOL. Para a gente não perder tempo, o relógio na tela. Michele, são 40 minutos, tá? Divididos aí, para a gente ter um intervalo quando alcançar 20 minutos mais ou menos da entrevista. Lembrando que vocês podem participar, mandem perguntas, 998780997, sempre com aquele jeito Rádio Cidade de fazer, muita gentileza e muita educação, combinado? Relógio disparado. Michele, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Primeiro, a gente já está começando sempre com a mesma pergunta para você se apresentar para quem ainda não te conhece. Bom dia, Renata, bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade. É um grande prazer, é um prazer imenso sempre estar aqui com vocês, né? Eu sou Michele Santos, tenho 39 anos, sou caruaruense, mãe de Vinícius, nasci na Rua Preta e hoje sou advogada popular, né, e trabalho com movimentos sociais. Já estou na minha 5ª candidatura, né? Já passei por vários processos eleitorais e agora estou encarando esse desafio de ser candidata a prefeita de Caruaru para trazer um projeto realmente de mudança, de ruptura e de renovação em nossa cidade, né, Renata? É isso. Mário? Muito bem, Michele. Bom dia. Eu sempre começo com a parte mais política, né, da entrevista, né? A gente percebeu hoje no primeiro programa eleitoral no rádio, né, várias estratégias. No entanto, a sua propaganda acabou não passando, né? Essa falta de estrutura, eu não sei se foi isso também, ou se foi tempo, enfim, alguma coisa aconteceu. Mas de que forma isso pode, assim, atrapalhar a sua candidatura? O que é que vocês fizeram, né, para que a partir já de meio-dia e 1h as coisas comecem a andar? Flávio, Mário, né? Eu te chamo de Flávio, mas... Pode ser Mário, pode ser Flávio. Dois. Bom, isso é um retrato da desigualdade do processo eleitoral. A gente tem uma equipe muito pequena, a gente ainda não recebeu o fundo eleitoral. Eu estava falando agora, inclusive, né, o ex-prefeito Zé Queiroz recebeu 1.600.000 do PDT, o prefeito Rodrigo 1 milhão. Foram os dois que receberam, os outros candidatos não receberam. Não receberam ainda. E além de não receber, pelo menos o nosso, né, eu não posso falar dos demais, o valor é 10, 15 vezes menos do que o que eles recebem. Então, assim, é importante a gente pontuar isso também, sabe? E isso não é, assim, não é nenhuma surpresa pra gente. Pronto, ontem eu passei o dia fazendo plano de mídia. Tenho certeza que nenhum dos candidatos aqui fizeram isso. Então, a gente passou o dia ontem fazendo ofício, fazendo plano de mídia e tentando correr contra o tempo, porque a gente sabe que é uma estrutura que ela é feita, de fato, para quem tem dinheiro. Participar do processo eleitoral. Enquanto o processo eleitoral for caro como e enquanto o financiamento público das campanhas for tão desigual, de fato, a gente vai ter uma desigualdade. Mas a gente é consciente disso. Eu sou do PSOL, eu sou consciente disso. Minha primeira campanha, Flávio, eu não ganhei R$10. Então, eu já acho que é uma vitória muito grande a gente estar aqui. E a gente conseguir fundo eleitoral, a gente conseguir botar uma campanha na rua, a gente conseguir ter militância, que todo mundo trabalha com muita vontade, porque acredita no que está defendendo. E não porque é pago ou recebe um salário. Entende? Eu tô com pessoas aqui que estão comigo desde que a gente começou. São pessoas que, de fato, acreditam no projeto que a gente está defendendo. Então, assim, para mim, não é nenhum problema, assim. Óbvio que para a população em si, para o projeto em si, é importante que a gente esteja nos espaços, que a gente cumpra, que a gente consiga cumprir. Agora, é importante também que a população tenha conhecimento de que nem todas as candidaturas têm o mesmo financiamento das outras, têm a mesma estrutura que as outras. E aí, eu ontem fui dormir meia-noite tentando enviar os áudios para as rádios. Os de TV a gente está tentando conseguir enviar hoje. Por quê? Porque é um trabalho homérico mesmo. Sabe? É um trabalho homérico. A maioria contrata agências gigantes. A gente conseguiu contratar uma agência no mínimo para fazer as coisas. Só eu sei que São Paulo é uma realidade totalmente diferente, né? Mas
por exemplo, aquela história do hino que foi cantado com a linguagem neutra no comício de Bolos. Eles retiraram a produtora e a produtora já tem recebido R$400 mil. E é do seu partido, pessoal. Exato. Então, assim, tá privilegiando É porque é uma questão tática, né, Mário? Assim, vamos lá. Vem quanto pra candidatura de Michele? A gente ainda não tem mas é uma média de R$150 mil. Dá pra fazer uma campanha honesta. Honesta, não dá pra fazer uma campanha na envergadura que Caruaru precisa. Honesta e modesta. Honesta e modesta. É basicamente Michele contra a máquina. Contra as grandes máquinas do dinheiro. Então, eu não... É Davi e Golias. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu tive uma vida que me ensinou a querer muito com muito pouco. Então, pra mim, qualquer caruaruense que nasceu pobre, que trabalha, sabe que a gente mata um leão todo dia. E pra mim é mais um leão que eu tenho que enfrentar e tá tranquilo. E essa questão de São Paulo, eu não entro no mérito, porque a gente tem que entender, gente, a gente tá disputando com chance de ganhar a maior cidade da América Latina. Então, de fato, o partido precisa ter uma estratégia tática e a gente entende isso. Não é uma questão que, porque... Não, a gente entende que o partido precisa ter uma divisão tática em relação a isso, porque a gente ganhando a maior cidade da América Latina, isso reflete em todos os outros quadros, em todas as outras regiões. São Paulo é a cidade mais importante do país. Então, a gente não tem nenhum problema em dizer que, de fato, a prioridade foi São Paulo. E isso foi uma decisão nossa, inclusive participei dessa decisão enquanto dirigente. Entende? Então, dentro do PSOL, nada é feito às escondidas. Dentro do PSOL, o dono do partido não fica com o dinheiro todo e ninguém sabe o que vai fazer. Não. Pode perguntar, todos os meus candidatos já estão com seu materialzinho. A gente garante para todo mundo tudo. Agora a gente já diz, você não vai ter uma campanha homérica, uma campanha gigante, porque a gente sabe as condições materiais que a gente tem e a gente trabalha com isso. Inclusive, a gente é acostumado a surpreender muito mesmo trabalhando com isso. Muito bem. Olha, aqui no plano de governo, antes da gente chegar nas ações concretas de fato, um trecho me chamou a atenção. Diz o seguinte: as administrações anteriores da prefeitura resultaram em uma completa deteriorização da habilidade de planejamento do município. Para restaurá-la, iremos implementar um plano fundamentado em 3 princípios: compreensão da dinâmica socioambiental de cada área da cidade, engajamento da comunidade para discutir os principais desafios de Caruaru e estabelecimento de um conjunto de regras que assegure os recursos legais, políticos e financeiros necessários para democratizar a gestão pública caruaruense. Bora traduzir isso aqui, Michele, porque... palavras bonitas, mas na prática, né, como é que vocês chegaram a esses 3 pontos aqui e como isso, caso você seja eleita, pode virar prática? Né? Bom, basicamente, Renata, é óbvio que a gente está fazendo um documento formal, de fato a gente precisa colocar os termos, porque os termos eles simplificam algo que é maior, que é complexo. Então, quando a gente usa um termo, a gente está usando um termo para simplificar ou reduzir o tamanho de um problema muito maior. Quando eu falo que as gestões públicas municipais anteriores deterioraram a forma como o orçamento público como é o nome? Para onde esse orçamento público é destinado e como ele é organizado, isso é uma realidade. Qualquer pessoa que compreende um mínimo de orçamento público vê que as contas públicas de Caruaru é um baú. Ninguém sabe para onde vai, não tem um planejamento de fato. Por exemplo, fez um empréstimo. Isso precisa ser antes... a nossa proposta a gente precisa saber para onde vai o dinheiro público, como vai. A gente precisa decidir isso de forma coletiva também. Então, é criar meios, primeiro, de organização e transparência. Ou seja, eu preciso dizer quanto eu tenho, para onde eu vou investir. Apenas a LO não é suficiente, a lei orçamentária. A gente precisa ter uma lei orçamentária que consiga traduzir para a população isso. Aí, o segundo passo, a gente precisa fazer com diagnóstico, a gente precisa planejar. Não existe um planejamento da aplicação do dinheiro público em Caruaru. Vou pegar um empréstimo, eu vou fazer aonde? Essa estrada aqui tá feinha, vamos quebrar de novo e fazer de novo. Não é assim que funciona. E terceiro, que pra gente é o mais importante e mais caro, é a participação popular. Criar meios e mecanismos de participação também na decisão do que a gente vai fazer com o dinheiro público. Ou seja, o que é mais importante a gente mexer agora? Porque problema a gente tem de rolo em Caruaru. Como seria isso? Veja, eu pergunto essa história da participação popular, porque isso seria uma espécie de orçamento participativo. E já teve um orçamento participativo e não funcionou.
nos governos do PT, inclusive no governo do próprio Zé Queiroz. Exato. Começou e depois não deu certo, porque os vereadores ficaram enciumados, né? Porque a liderança popular apareciam e o vereador ficava dizendo, o orçamento participativo invade a atuação do vereador. Foi uma confusão, terminaram, ninguém fala mais nisso. Né? A junção de alguns bairros também com perfis diferentes terminou desanimando, porque em um bairro que tinha mais gente do que o outro e tinha uma necessidade no outro maior do que aquele, e quem tinha mais gente, claro, saía a escola ia para o bairro que precisava menos e a creche ia para o bairro que precisava menos também, nessa história aí. Exatamente. Mário, a questão da participação popular, e aí eu não, pelo tempo também não vou entrar em minúcias, mas eu posso dizer o seguinte. Primeiro, eu acredito que a gente aprende com os erros também. Acho que as experiências anteriores, elas servem para nos mostrar o que deu errado e por que deu errado. A questão da participação popular, e aí não é essa nossa proposta, ela não cabe apenas para o orçamento, mas também para as decisões em relação ao orçamento. Então, e para as decisões concretas da cidade, entende? E vai dar conflito? Claro, toda discussão, ela dá um certo conflito, mas a gente precisa encontrar mecanismos e meios de diminuir esses conflitos. E, óbvio, a gente não vai simplesmente chegar e construir um modelo que não tenha como base estudos, que não tenha como base diagnósticos, porque a escolha não pode ser simplesmente porque tem mais gente, porque tem menos gente, porque tem representação, porque não tem representação. A gente precisa de uma administração eficiente, mas principalmente inteligente, né? Tem inteligência na aplicação do dinheiro público, com equipamentos públicos que possam ser aproveitados de verdade, com equipamentos públicos onde realmente tenha necessidade, com reformas e recuperação de locais que estão extremamente deteriorados. Então, paralelo à participação popular, a gente vai construir um diagnóstico sobre a cidade como um todo. Na verdade, agora na construção do plano de governo, a gente já está meio que fazendo isso, a gente já fez isso. Levantando, onde a gente tem uma demanda maior por saúde e a gente não tem equipamentos. Onde a gente tem uma demanda maior por creche e a gente não tem esse equipamento. Onde a gente tem uma demanda maior por infraestrutura e não tem esse equipamento. Qualquer prefeitura minimamente responsável já teria isso. E aí, diante desse diagnóstico, aí sim, a gente vai para a participação popular para entender como vai ser feito, certo? Como vai ser feito, quais serão as prioridades. E é uma questão assim, é uma questão de vontade política e de saber fazer. Eu lido todos os dias com um coletivo, com movimentos sociais, com ocupações com 600, 700 famílias. A gente lidar com esses conflitos todo dia e eu sei os desafios que é da gente equalizar os interesses e equalizar as participações. Agora, a gente não pode excluir a participação popular simplesmente porque não der certo uma vez. A gente precisa tentar fazer com que isso seja efetivo. Não, eu sei. Como era o modelo de coisa. Veja, ontem você, numa entrevista, criticou o excesso de cargos comissionados e contratos na prefeitura, 70%, que está dentro da lei. A lei permite 70% na prefeitura e 54% na Câmara Municipal. Como enxugar essa máquina, se a sua ideia é essa também, porque pela crítica deve ser, e como seria feito esse enxugamento, e como é que você pensa uma gestão de Michele do ponto de vista do primeiro escalão, do segundo, terceiro, para enxugar isso e ao mesmo tempo deixar a máquina eficiente sem perder a qualidade dos serviços. E secretarias que seriam criadas ou extintas, o que é que você observa hoje? Bom, Renata e Mário, a questão é justamente essa. A gente fez o levantamento do organograma da cidade inteira, de tudo que tinha de contrato por excepcionalidade, contrato comissionado. E a gente enxerga, veja, independente de estar previsto na lei e isso ser, de certo modo, permitido, a gente entende que um funcionalismo público que não tem segurança, né, uma cidade que não tem um funcionalismo público seguro e efetivo, essa cidade não tem uma democracia plena. Né? E nem tem uma continuidade dos serviços públicos, não tem uma continuidade das ações políticas necessárias, das ações públicas necessárias. Então, quando a gente fala que paulatinamente precisa ir mudando essa realidade, isso é um processo, inclusive, de construção de uma cidade mais democrática, construção de uma cidade mais efetiva, certo? Isso é um projeto programático. Eu não vou simplesmente entrar na prefeitura e fazer como muitos fazem, dar uma canetada e demitir todo mundo. Eu não sou irresponsável. Ninguém pode ser irresponsável a esse ponto. Porque eu sei que uma administração pública como Caruaru é extremamente complexa e que muita gente que está lá, mesmo sendo cargo comissionado e mesmo sendo temporário, são pessoas que têm trabalho
prestado para aquele equipamento que trabalha, para aquela pasta que trabalha. O que a gente vai fazer, e aí já está no nosso plano de trabalho... Tem muita gente também que não faz nada, né? Então, é isso que a gente vai identificar. No nosso plano de trabalho... A função é ficar em grupo do WhatsApp... eu não entro nisso porque... Mas é verdade, a gente sabe. A gente sabe. É normal. Todas. Justamente isso vem de quê? Do cargo comissionado. Porque, tipo, eu tenho meu cargo. Se você ganhar, vai ter também. Não, a gente tem... Veja, é o seguinte... Porque é importante nas gestões. Talvez a gente tem que diminuir a importância. Não tantos. Cada dia. Exato, a gente tem que diminuir essa importância, Renata. Tô brincando. Eu sei, mas a gente entende essa realidade. Mas essa realidade não pode ser a regra. Tem que ser exceção. Então, no nosso plano de trabalho, que a gente não pode colocar... Porque quem observou o nosso plano de governo já era gigante. Sim. Ele é o maior. E a gente tentou diminuir ao máximo. Então, a gente também ia colocar os cronogramas de plano de trabalho. No nosso plano de trabalho, existe um cronograma do primeiro ano, que é justamente a identificação de todas as pastas, dos cargos que se tem, dos que são necessários manter, dos que não são. A gente vai fazer uma avaliação. Acho que nenhuma gestão pode iniciar sem fazer um diagnóstico da realidade concreta onde está. A gente tem que fazer esse diagnóstico e a gente dá um prazo de 1 ano para ter esse diagnóstico, para que, após 1 ano, a gente entenda, qual pasta a gente vai manter, qual pasta a gente não vai manter, qual o tipo de funcionário ou de contratado que a gente vai manter. Agora, a gente entende que áreas estratégicas, como educação e saúde, por exemplo, são áreas que não dá para você ter o funcionalismo público maior de contratados. Por quê? Porque você tem ali profissionais que precisam ser técnicos, que precisam ser humanizados. Porque, veja, é a atividade pública, ou o serviço público mais próximo das pessoas, a educação e saúde. Então, precisa ser um atendimento humano. E se eu não humanizo os profissionais de saúde e educação, se eu não os trato com dignidade, se eu não dou condições de trabalho digno a essas pessoas, como é que eu vou cobrar deles um tratamento humanizado aos outros? Então, parte primeiro a atitude do gestor público. Então, essas serão as prioridades. Saúde e educação, a gente já vai iniciar verificando a possibilidade de convocação de concursos ainda válidos, porque a gente sabe que tem concursos ainda válidos na área da educação, e na possibilidade de estudo sobre novos concursos, para que a gente tenha um efetivo, de fato, de pessoas que se sintam dignamente respeitadas do seu trabalho nesse lugar, para que a gente humanize. Tudo é uma questão de construção. Agora, em relação às novas pastas que a gente propõe, que são basicamente são 3, a gente propõe. Uma é uma desvinculação da pasta de meio ambiente da autarquia de urbanização, porque a gente entende que são debates que não necessariamente se comunicam. E hoje, a agenda climática, ela é uma prioridade. Ela precisa ser uma prioridade para qualquer gestão municipal e para qualquer gestor que quer construir uma cidade para o futuro. Se eu quero construir uma cidade, uma Caruaru possível, para daqui a 30 anos, o meu filho, que está aqui com 20 anos, poder criar os meus netos, eu tenho que pensar no meio ambiente. Porque a gente está vivendo em um mundo, em uma planeta Terra em ebulição. Os eventos extremos climáticos cada dia aumentam mais. A intensidade desses eventos cada dia são maiores. E a gente não está fora da realidade. Caruaru não está livre disso. Então, a gente precisa ter uma pasta de meio ambiente para fazer um plano de adaptação climática, para começar a fazer ações de recuperação dos nossos mananciais, de arborização, de reflorestamento da nossa cidade. Você usa um termo aqui no plano de governo chamado de justiça socioambiental. Inclusive, tem uma parte grande e robusta dedicada a isso. Por quê? É porque a gente fala justiça socioambiental, é porque também a gente não quer maquiar a cidade. A gente entende que o meio ambiente ele tem que estar alinhado também com ações sociais. Veja, quando a gente fala aí, eu vou entrar em assuntos, por exemplo, a gente quer retirar as famílias de um... Vou dar um exemplo, o exemplo do Cipó. Tem uma barragem lá, tá para estourar. Quem sofre? As pessoas pobres. Porque geralmente, pode observar, Recife, quando tem deslizamento, morre alguém, só morre a pessoa pobre, gente. Então, quando eu boto justiça socioambiental, eu quero dizer que eu tenho que construir um conjunto de ações que atendam também, que estejam vinculadas aos direitos sociais das pessoas de habitação, de acesso ao alimento, porque isso tudo está integrado. Tudo está integrado. Se eu tenho segurança alimentar, eu diminuo a necessidade, por exemplo, da saúde.
Então, é um complexo de ações. Por isso que a gente acha, e aí um dos nossos cada local tem seu perfil. Tem seu perfil. Então, a gente acredita que a justiça socioambiental é o caminho da gente construir uma cidade mais resiliente e mais igualitária para todo mundo. Sem maquiar necessariamente a cidade. A gente precisa fazer ações que realmente sejam concretas para tornar essa cidade mais resiliente. Ô, Michele, a Prefeitura de Belém do Pará deveria ser a vitrine, a vitrine do PSOL, né? Porque é a única capital que é governada por um prefeito eleito pelo PSOL, que é o Edmilson Rodrigues, né? As pesquisas lá mostram uma gestão altamente reprovada e com dificuldades de reeleição. O que a gestão de Michele seria diferente dessa gestão do PSOL em Belém, para que o eleitor de Caruaru confie em Michele Santos e não olhe para essa situação de Belém, né, que é uma gestão que não é considerada boa. Pode recuperar, pode, a campanha está só começando e ele pode até ser reeleito. Mário, é o seguinte, todo mundo me faz essa pergunta e eu entendo por quê. Porque a gente... referência. É a referência que tem. E o Edmilson, com todo o respeito que tem, a gente tem, primeiro, questões bem diferentes, estruturais e estruturantes entre Caruaru e Belém do Pará. Segundo, eu entendo que, para mim, é uma construção. Ou seja, eu posso, inclusive, aprender o que deu de errado lá e não implementar aqui. O meu pensamento em relação à construção de cidade é bem diferente. Por exemplo, se pegar o meu programa, até o meu programa, ele é bem diferente do próprio Edmilson. Porque a gente está em um partido, você pode observar que ninguém, dificilmente, se apega a partidos que já estão consolidados. Mas esses partidos também passaram por esses processos. Outra coisa, como a gente do PSOL, a gente propõe mudanças estruturais, e essas mudanças estruturais nem sempre são populares ou aceitas. Porque mudanças estruturais geram, de fato, impactos que nem sempre a gente tem controle. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, o exemplo do saneamento básico. Se Michele disser assim, agora minha meta é sanear Caruaru 100%, pode ter certeza, eu não sou reeleita. Porque obra de saneamento é uma obra que não dá voto. Tu ia querer tua rua aberta o dia todinho com um mau cheiro na tua porta? Tu ia dizer, essa prefeita é horrível. Mas se a gente compreender, se a gente não faz saneamento, a gente não tem uma cidade possível no futuro. Aí, o que é que a gente pretende? Aí, com essa experiência de Edmilson, o que é que eu pego pra mim? A gente primeiro precisa fazer um trabalho de... que a gente fala que é solidariedade social, ou seja, de conhecimento da população e o sentimento da população sobre o que precisa de fato ser mudado. E isso não é um trabalho que se faz em uma semana, em um ano, em um mandato. Isso é uma coisa que se faz, um sentimento e um trabalho mesmo social e coletivo. Eu não vou implementar as mesmas políticas que Edmilson implementa da mesma forma que Edmilson implementa. Inclusive, vou utilizar como base experiências dele para entender, isso aqui talvez não dê certo da maneira que está sendo. Então, assim, eu particularmente eu conheço o Edmilson, ele já vem, inclusive, em Caruaru. Eu conheço muito o Edmilson, o respeito muito. Conheço pouco da gestão dele, não tive a oportunidade de ir lá conhecer a cidade da COP, né, a próxima de 2025, e eu vou, com certeza. Mas traz essa experiência. A gente pretende, óbvio, a gente está experienciando, Mário, experienciando. E experienciar o novo nem sempre é uma coisa que você aprende de uma hora para outra. E eu acredito que a população precisa entender que o novo precisa acontecer. A forma que a gente gere as nossas cidades precisa mudar urgentemente. Urgentemente. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um alerta para que todo mundo entenda isso. Entenda que não dá mais para a gente construir cidades com a mesma lógica que se construía há 30 anos atrás. Que os que se colocam aqui insistem em defender. Insistem em defender uma cidade que não cresce, uma cidade que colapsa. Caruaru, daqui a 10 anos, se continuar com esse modelo, está colapsada. Ninguém mais vai querer morar em Caruaru. É muito aceitável que Recife esteja colapsado? Talvez seja, é uma capital e não tem mais território para expansão. Agora, não é aceitável que uma cidade como Caruaru, que tem menos de 20% do seu território aproveitado para a área urbana, colapse. É incompetência deixar uma cidade como essa colapsar. Porque é uma cidade que tem formas de se crescer horizontalmente, tem formas de se dar infraestrutura e tem modelos para isso. E a gente está aqui para mostrar o novo. E está na hora da população de Caruaru entender que se a gente não romper com esse modelo, a gente não vai avançar. A gente vai continuar no século passado.
porque o século passado insiste em se colocar novamente para trazer as mesmas ideias que a gente já viu que não dá certo. Ok. Vamos parar o relógio, a gente já passou dos 20 minutos de entrevista. Parou. Do primeiro bloco, né? Não, vai ter só 16 minutos, não, quando a gente voltar. Vocês precisam fazer o seguinte. Peraí, Michele, teu tempo tá parado. Michele, tá no ar ainda. Teu tempo tá parado, mulher. Vamos pro intervalo. Na volta, a gente vai começar também a ler as perguntas dos ouvintes, tá? Eleições 2024, seu compromisso com a democracia é na cidade. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Vem pro Mix Mateus em Caruaru. A inauguração foi o maior sucesso na capital do forró e a festa continua com os menores preços pro seu negócio e pra sua casa. Faça já uma visita e compre barato de verdade. Tem hortifruti fresquinho, padaria, açougue, peixaria e ainda tem muitos outros produtos. É na Avenida Portugal 1110, bairro Universitário, Caruaru, Pernambuco. Vem comprar barato, vem pro Mix Mateus em Caruaru. Lá vai Zé, entrou em campo, trouxe o ensino de tempo integral, pensou lá na frente e fez a ponte da integração, 4 parques ambientais, tabelou com o povo, ampliou a Avenida Portugal, lançou o pátio de eventos, lá vai Zé, fez o terminal leste de passageiros, ampliou, requalificou e duplicou! A José Rodrigues de Jesus! É Zé Queiroz, o craque da camisa número 12! Coligação Carol Forte de Novo, PSB, MDB, Republicanos de Brasil, Federação Brasileira, PSB. Meus amigos da zona rural e da cidade, eu peço um voto a vocês de confiança. Meu nome é Zé Tampinha, meu número 40442, meu prefeito Queiroz, dá-lhe Zé! Olá, meu nome é Maria Vanúzia de Lima, mais conhecida como Vanúzia dos Animais. Meu número é 40013, após Zé Queiroz para prefeito 12. Defenda a causa animal, a saúde, a educação e a segurança. Vem comigo! Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Bocos é a mais gostosa. Bocos é a mais gostosa. Ser mulher, na década de 80, em uma família pobre, era quase uma sentença. Era como se você tivesse amarrado a um destino pré-determinado, sem qualquer possibilidade de sonhar. Mas eu ousei sonhar. E com muito esforço consegui me formar. E hoje eu sou advogada popular e trabalho incansavelmente na defesa dos direitos dos mais pobres, para que essas pessoas também tenham o direito de comer, de morar, de estudar, mas principalmente o direito de sonhar. No pódio tem 3 lugares, no céu vejo as 3 Marias. Manhã quando tá brava sempre conta até 3. Agora preste atenção, que essa dica é das boas. Chegou o novo plano Agreste pra sua empresa ter Unimed, só precisa 3. Vestibular 2025 ACES Unita. São mais de 20 cursos e com uma novidade, o curso de Medicina. Estude na ACES e tenha durante todo o curso práticas jurídicas reais, aulas em laboratórios inovadores, incentivo ao esporte, apoio psicológico e acadêmico. Prova presencial dia 20 de outubro. Inscrições no site aces.edu.br. ACES Unita 65 anos. Lugar que inspira, aproxima e realiza. Rádio Cidade. Rádio Cidade, 10h54. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres.
Patrocínio. Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Manhã Cidade de volta, estamos recebendo aqui no estúdio a candidata a prefeita de Caruaru, Michele Santos, do PSOL. A gente vai ter um pouquinho mais de 16 minutos de entrevista. Lembrando que vocês podem participar mandando perguntas, 998780997. Vamos disparar o relógio novamente. Michele, a gente está falando aqui, inclusive com os outros candidatos a gente abordou dessa forma também. O ano é 2024 e a gente segue fazendo sempre as mesmas perguntas sobre Caruaru. Feira da Sulanca, segurança, conclusão do anel viário, enfim, isso casa um pouquinho com o que... centro da cidade, isso casa um pouquinho com o que você falou no fim do bloco anterior. Mas quando a gente fala de dois temas importantes como saúde e educação, essas pautas elas sempre vão ter novas demandas. A gente, em relação à saúde, a gente tem uma demanda muito importante em relação à saúde mental, né? Essa nova geração precisa de terapias, enfim, é completamente diferente do que a gente viveu há um tempo. E o que a gente recebe muito aqui de lamentação é a questão de ter acesso a especialidades, né? Médicos psiquiatras, para poder estar olhando sempre a medicação e o acesso a essas terapias. Eu queria que você me falasse, né, caso você seja eleita, como é que você trataria essa questão dentro da saúde municipal? Renata, esse tema para mim ele é muito próximo, né? Minha mãe tem um problema mental grave e no início dos anos 2000 a gente não tinha nada, assim. Minha mãe, ela é esquizofrênica e a gente realmente passou por situações muito, eu não tenho nem como explicar. E o atendimento em saúde mental é um atendimento que é muito negligenciado na maioria das vezes. A gente hoje tem uma política de saúde mental que, com a luta antimanicomial, que eu participei também dessa luta antimanicomial, foi implementado, mas que ainda é negligenciado, principalmente nos equipamentos públicos direcionados à gestão municipal. Você tem o CAPS, você tem diversos outros equipamentos públicos que não dão conta da demanda, porque a gente tem uma gestão que diminui a oferta enquanto a gente aumenta a demanda. Você tem hoje a diminuição dos atendimentos de especialidades, você tem a diminuição, por exemplo, de número de vagas em escolas no ensino fundamental. Como é que eu diminuo? Você tem a diminuição dos equipamentos de atendimento emergencial como UPA. Veja, em 8 anos não se abriu uma UPA em Caruaru Municipal. Na verdade, fechou, porque a do Vassoural está fechada. E isso também se reflete na saúde mental. Por quê? A gente tem como proposta ampliar os centros, né, de acompanhamento psicossocial, fazer concursos e contratar, né, emergencialmente, principalmente, novos especialistas para a gente ter atendimento não só psicológico e psiquiátrico, porque isso aí é o básico, precisa ter, mas terapêutico, procurar terapias alternativas. Você precisa ampliar esses espaços, porque a gente tem uma população hoje adoecida pelo próprio modelo. Eu não vou entrar aqui em detalhes. E, assim, pra mim, inclusive, eu me debrucei, e não tão... Porque eu me emociono a falar sobre isso, sabe? Porque eu sei o quanto de dificuldade eu passei e ainda passo em relação ao atendimento à minha mãe, por exemplo, no sistema de saúde mental em Caruaru. Ela tá agora para conseguir um psicólogo. Ela não consegue um psicólogo em Caruaru. Uma pessoa que está há 25 anos em tratamento. Não consegue um psicólogo. Não consegue psiquiatra, ele passa um ano na mesma receita e vai lá só pagar a receita porque não tem como dar a demanda. E muitas vezes os próprios profissionais sobrecarregados. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar gente para trabalhar. A gente precisa priorizar essa área, entendendo que a nossa população precisa ser atendida. Então, é uma das minhas grandes prioridades em saúde. Eu coloquei, inclusive, para a minha equipe. Eu disse, olha, a prioridade para a gente pensar projeto de saúde, tirando essa questão do atendimento de emergência e principalmente da prevenção, que a gente fala no nosso projeto, que é prevenir para não adoecer e cuidar para não piorar.
Então, a gente tem o nosso foco na prevenção e nas especialidades. Porque eu preciso ter facilidade de diagnóstico, rapidez na aplicação de diagnóstico. Eu disse até ontem, eu fiz uma citologia em Caruaru eu tenho até o papel, não sei se foi em maio ou início de junho. Ainda não saiu o resultado. Se eu tiver, porque eu uso o SUS, eu sou usuária do SUS, eu, minha família inteira, E o que mais a gente fala, e principalmente em relação a câncer, né, é o diagnóstico precoce para poder ter chances maiores de cura. A gente precisa, a gente já tem, óbvio, alguns levantamentos, porque também a caixa do orçamento e da aplicação em saúde, ela, além de complexa, ela não é totalmente transparente. Mas a gente tem como projeto fazer o levantamento e ver como a gente pode aplicar o recurso de uma maneira mais eficaz. Porque a gente precisa ter centros diagnósticos em Caruaru que sejam mais eficazes. A gente precisa ampliar urgentemente o atendimento de especialidades. Urgente. Não tem condições de eu precisar de um ortopedista e passar 1 ano e meio para conseguir. 1 ano e meio. Minha tia passou 1 ano e meio para conseguir um ortopedista. A gente que se juntou da família e pagou um ortopedista pago. Então, mas assim... Ela procurou o serviço no Estado ou na Prefeitura? Você passa primeiro pela Prefeitura, o SF. É o primeiro... Olha, veja. A primeira contato da saúde com as pessoas são os agentes de saúde. São as UBS, as USFs. Esse é o primeiro contato. E ele é de responsabilidade de organização do município. Veja, colocando isso, tudo que você coloca aí, ampliar, contratar, fazer concurso e tal, tem recurso. Mário, no orçamento. Tem recurso. A gente olha a LDO e a LOA que é aprovada na Câmara, tem lá a previsão orçamentária de 1 bilhão. Aí tem aquela teoria, essa previsão orçamentária é uma peça fictícia, uma peça de ficção. Aí depois, não, se tá ali, tem que usar. Aí a gente acaba, quando você olha a LDO e a LOA de um ano para outro, nem sempre tudo que tá ali é executado. É executado. E não só do dinheiro municipal. Você sabe que, anualmente, a gente devolve muito dinheiro para o Ministério da Saúde. Porque não aplica, porque não tem competência para aplicar. Veja, é competência gestacional, minha gente. Veja, o Ministério da Saúde é riquíssimo, a gente tem verba para tudo. Se a gente tem projeto, se a gente mostra que tem capacidade de gerir aquela política pública, a gente angaria recurso. Sem contar que o orçamento público de Caruaru é uma cidade riquíssima, inclusive a gente tem como arrecadar ainda mais, que ainda tem mais isso, que está lá no nosso planejamento, uma auditoria para que a gente perceba quais são os pontos que a gente está cegos de arrecadação na cidade. Veja, você esteve na Feira da Sulanca recentemente. Claro, eu vou assim. Pronto, eu estou perguntando isso porque teve a mudança da feira para sexta-feira. Isso. Aí todo mundo tá vindo aqui, eu estou perguntando. Michele Leita, mantém a feira na sexta ou vai usar o mesmo discurso dos outros? Vamos fazer um estudo, não sei o quê. Ô, Mário, a pergunta do Tiago aqui sobre o que ela pensa a respeito da Feira da Sulanca. Olha, todo mundo me fala isso. E assim, o nosso projeto, na verdade, também perpassa por essa questão de fazer estudo. Vai fazer estudo também? Não, mas então sempre tem que fazer. Mas não é possível que nenhum estudo que tenha na prefeitura não se aproveita para o novo gestor. Não existe. Por não existir. Por não existir. Eu já noticiei milhares em 20 anos que eu estou aqui em Caruaru. Não concretos. Não, o estudo. Agora o estudo se transforma em prática. Mas eu não vou fazer um estudo. Assim, veja, é o seguinte. Vai manter na sexta, não vai manter na sexta? A gente vai fazer um trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo, vamos tirar umas comissões, vamos debater e vamos decidir. Agora a gente precisa... Cada sulanqueiro pensa de um jeito. Exato. Vai ter um que vai dizer... Pode falar, eu acho que são 5 associações. Eles mesmos não se entendem. Eu sei disso. Eu sei, porque eu trabalho com isso, Renata. Eu sei, não se entendem. Mas a questão justamente é essa. Enquanto gestor público, a gente também, Mário, tem que ter o cuidado de não ser, assim, tipo, não tem que sair da cabeça de Michele. A Michele acha que é no domingo que é melhor. E aí? Sim, mas a campanha não é uma fonte de estudo. A campanha é a fonte. Porque, veja, por exemplo, você teve com as entidades de classe. Aí provavelmente deve ter ouvido lá. Muito. Você está na feira, está nos movimentos sociais. Então eu acho que você vai formando uma opinião. A verdade, a minha opinião em relação à feira é que ela não é mais possível daquele formato. Certo? Então, assim, se eu dizer, Michele, pra mim, a prioridade não é manter na sexta ou na terça. Pra mim, a prioridade é qual é a estrutura que a gente vai dar mínima para essas pessoas poderem trabalhar. Qual é a estrutura de mobilidade que a gente vai dar para que as pessoas possam ir lá comprar. Qual é a estrutura de segurança que eu vou dar para que os compradores se sintam seguros nesse lugar. Então, eu acho que o debate do dia, ele é muito além, é muito ínfimo para os debates centrais que a gente precisa fazer sobre a feira.
É isso que eu digo. Eu não debato o dia da feira, porque eu não acredito que isso seja o debate central. Eu debato, sim, a infraestrutura da feira. Mas veja, o dia da feira, uma feira mudou, as outras acompanharam. Exato. Então, me permita discordar, eu acho que não é um debate ínfimo, não, porque a gente tem aí as caravanas que vêm comprar, elas vão se basear no dia da feira. Exatamente, mas veja só. Então, se eu não dou importância ao dia, eu posso perder cliente para vir comprar. Exatamente, Flávio, mas é justamente isso. Veja, as caravanas que vêm no dia. Aí vamos lá. As caravanas que vêm no dia, geralmente, eu digo isso porque eu compro na feira. A Feira de Caruaru, ela tá virando um espaço apenas para o varejo e para as pessoas locais. Porque as caravanas que vêm no dia da feira, que é sexta-feira aqui, eles dificilmente entram na cidade de Caruaru. Dificilmente. Isso é uma coisa que é uma realidade. Por quê? Porque vão entrar, é um trânsito, não tem onde estacionar, não sei o quê. Eles vão direto para as outras cidades. Você retiraria a feira dali? Aí isso é uma discussão. Olha, a minha opinião, Michele, a minha opinião, aquela feira não é mais possível naquele lugar. Agora, Michele vai chegar e dar uma canetada e tirar a feira? Não, porque eu não sou irresponsável. Não é... O gestor não pode fazer o que ele acha. Agora, a gente precisa construir as condições necessárias para que todo mundo compreenda que aquele espaço não é mais possível. Porque a gente tem uma cidade... Veja, se eu estou antenado em uma cidade que precisa se adaptar, precisa ser resiliente, eu tenho que entender. Aquela feira fica às margens do rio Ipujuca. Será que não passa por um plano de adaptação climática a recuperação do rio Ipujuca? Aí, como é que eu tenho um plano de adaptação climática que visa recuperar o rio Ipujuca, mas aí eu vou dar infraestrutura a uma área que está às margens do rio Ipujuca e que está, inclusive, suscetível de ser atingida pelos eventos climáticos extremos. Então, veja, é uma questão de gestão de inteligência. Agora, é um sentimento, uma noção que não vai ser construída de um dia para outro. Isso é uma construção progressiva de um entendimento coletivo da população. É trabalhar o convencimento. Exatamente. E a confiança de que o que vem aí será melhor do que está sendo realizado. Aí vamos lá, o que eu defendo em relação à feira. É a confiança no gestor, né? É o apostar no novo que a gente já conversou no início. E o que eu defendo da feira? Eu defendo que a feira continue sendo pública, que qualquer mudança que seja realizada seja de certo modo, bancada pelo poder público, para que essa feira continue tendo a característica que sempre teve, que é uma característica de acesso democrático, é uma característica onde todo mundo... Veja, eu digo sempre, Caruaru é uma cidade que acolhe, que possibilita das pessoas de trabalhar, ter seu sustento. Se a gente tira essa característica de nossa cidade, a gente tira uma identidade nossa. Então, o que eu defendo, qualquer mudança estrutural que for acontecer, ela precisa ser pública. Ah, vamos ter parcerias? Claro, não é, a gente não pode vedar. Agora isso, aí estudos, de fato, agora eu não tenho discurso vazio. Eu não chego aqui, eu vou estudar. Não, eu já estou estudando. A gente já fez o levantamento de muitas coisas. Agora, eu sei que as mudanças estruturais que a gente pretende, que a gente propõe, são mudanças estruturais que eu não vou fazer de uma hora para outra, Mário. Por isso que eu não vou chegar aqui e dizer, eu vou tirar a feira, viu, gente? No primeiro dia de janeiro já baixa o decreto. Não, né? Michele, não tem como. Falando um pouquinho do centro da cidade, é um centro que está estrangulado, digamos assim, porque outro dia eu fiz uma reportagem, já faz alguns dias, isso, tinha 17 lojas fechadas na Rua Duque de Caxias. Eu não sei, eu já confesso que atualmente eu preciso dar uma repassada por lá, mas eu acredito que não mudou muito essa realidade. Por quê? Não tem estacionamento, não tem corredor de ônibus, as pessoas não ficam à vontade de parar, enfim. E a gente vê Petrolina com avenidas largas, Campina Grande com avenidas largas. O que é que você pensa para a gente reformular esse centro de Caruaru? Mário, isso é um debate que todas as médias e grandes cidades estão encampando hoje. A gente vê que a gente está acontecendo esse fenômeno de esvaziamento dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque a população não está mais aceitando o modelo que esses centros urbanos foram construídos, né? A gente pretende, a gente tem um projeto, a base do nosso projeto é a descentralização para a recuperação do centro. Porque a gente entende que aquele centro foi construído, gente, há 150 anos atrás. A realidade era outra. O que eu não entendo, o que eu não posso entender, é que hoje se faça novos bairros e novas áreas com a mesma lógica. Então, descentralizar para a gente conseguir descongestionar o centro e dar a ele a cara que precisa ser dada, que eu sempre falo, estacionamento é importante, corredores para ônibus é mais que importante.
Por quê? Porque quem compra não é o carro. Quem compra é quem vai. Então, a gente tem que investir em transporte público de qualidade e dar a liberdade do transporte público para poder levar as pessoas ao seu destino. Então, são diretrizes que precisam ser levadas em consideração quando eu quero fazer uma mudança urbanística profunda. E Caruaru precisa de uma mudança urbanística profunda porque a gente está em uma cidade que colapsou. Já colapsou. Eu sempre digo, pare, feche os olhos e pense. Se Caruaru continuar desse jeito, se o centro continuar desse jeito, daqui a 10 anos, como vai estar a nossa cidade? Não precisa nem muito tempo. Daqui a 10 anos, Caruaru não é mais possível de se viver. E eu vejo os mesmos que fizeram Caruaru estar como está, hoje dizendo que vai resolver o problema. E não vai. Me diga porque não vai, porque não tem projeto para isso. A gente lê os demais, a gente assiste os demais e vê que é o mesmo do mesmo, as mesmas propostas, os mesmos pensamentos. Aí dizer, não, vou construir um grande viaduto no meio do centro da cidade. Minha gente, veja, aí eu construo um grande viaduto no centro da cidade. É como se eu alargo um pedaço para ficar congestionado lá em cima, né? Porque eu não tenho outras vias. A gente trouxe engenheiros para Caruaru para andar, engenheiros de tráfego, engenheiros de urbanística. A gente que o pessoal? Eu trouxe pessoas que fazem projetos urbanísticos, porque eu também trabalho nessa área. E a gente rodou a cidade inteira. E todos, sem exceção, me disseram, Michele, Caruaru é uma cidade que precisa ser descentralizada e é possível isso. Agora, quando você descentraliza e vai tirando aquele peso do centro, você vai requalificando ele, para que ele volte a ter a pungência que sempre teve. Caruaru é uma cidade conhecida e é um ponto comercial, né? É um dos maiores comércios, inclusive, de Pernambuco. E a gente precisa fortalecer esse serviço. É isso. Ok, acabou. Vai ter. Acabou, tempo esgotado, 11 horas e 11 minutos. Michele Santos do PSOL, você tem agora 30 segundos para deixar sua mensagem final para os ouvintes da Rádio Cidade. Gente, é importante que a gente venha aqui trazer essa mensagem para o povo de Caruaru. E eu espero Só um segundo, Michele. Só um segundo. Deixa a gente organizar. 40 minutos tá... 40 minutos. Opa, não. 40 minutos para as suas considerações. 30 segundos. Vamos botar na tela, fazer direitinho. Ok, Eutinha? Vamos embora, Michele. Opa! Na verdade, todos... É o relógio. É o relógio. Mas qualquer coisa, se for aquele, a gente conta os 30 segundos da tela. Agora vai? Vamos. Vamos. Bota os 40. Bota os 40 e a gente bota... A gente chega lá. Vamos lá. Vamos botar os 40 aí. Pronto. É porque você estava mexendo naquela hora, nesse relógio. Vamos lá. Eu quero falar para você que está ouvindo a gente. Você que é caruaruense, que ama a nossa cidade. A gente precisa, de fato, de uma ruptura, de uma mudança real. E nosso projeto representa isso. Por isso, eu convoco vocês a conhecer o nosso projeto, a votar 50 e, principalmente, a entender que no primeiro turno a gente vota em quem a gente acredita. A gente vota no projeto que a gente acredita. E no segundo turno a gente vota no menos pior. Mas é isso. Muito bem. Ainda ficou um segundo, acabou. Obrigada, Michele, pela sua participação, sua presença aqui na Rádio Cidade mais uma vez. Lembrando, amanhã, Mário, tem mais, né? E a entrevista não acaba aqui, né? Isso mesmo. A entrevista de Michele não acaba aqui, porque assim que a gente for para o intervalo, quando voltar, o professor Marco Aurélio, Vitória Oliveira e também o André Santiago vão fazer uma avaliação já da entrevista, com recortes e algumas falas da Michele, para eles comentarem. E amanhã encerra a série com Armandinho, que vai ser o último sabatinado aqui dessa entrevista. Então amanhã, sábado, Manhã Cidade normal aqui, tá? 10h20, Mário Flávio e eu chegamos para poder entrevistar o Armandinho.